Você acredita que é livre? Que suas escolhas são realmente suas? E se eu te dissesse que muitas vezes o que você chama de liberdade é apenas o resultado de condicionamentos invisíveis que moldam cada passo que você dá? Desde que nascemos, somos expostos a forças que não enxergamos. Recompensas, punições, elogios, castigos, likes, curtidas, ameaças, aprovações e rejeições. Tudo isso constrói o cenário no qual aprendemos a agir, pensar e até a desejar. A ilusão de liberdade se fortalece, mas no fundo, somos guiados por mecanismos muito mais profundos e sutis. No século XX, o psicólogo Burrhus Frederic Skinner se tornou um dos nomes mais influentes ao revelar como esses mecanismos funcionam. Através de seus experimentos com pombos e ratos, ele demonstrou que o comportamento humano pode ser moldado com precisão quase matemática. O nome desse método: condicionamento operante. Skinner mostrou que, se você reforçar um comportamento com uma recompensa, ele tende a se repetir. Se o punir, tende a desaparecer. Simples? Talvez. Mas as consequências dessa descoberta ecoam muito além de laboratórios. O condicionamento não é apenas uma técnica experimental, é uma lente para compreender a vida em sociedade. Porque, se o comportamento pode ser moldado, isso significa que governos, empresas, sistemas de ensino, religiões, mídias e até algoritmos podem, intencionalmente ou não, se tornar engenheiros das nossas ações. E aqui nasce a questão central: onde termina a nossa liberdade e onde começa o controle invisível? Imagine o feed de uma rede social: curtidas, notificações, recompensas visuais e sonoras. Tudo isso ativa mecanismos de reforço positivo, nos condicionando a voltar sempre, a clicar mais, a permanecer mais tempo. Agora imagine o medo de perder seguidores, de ser rejeitado, de não corresponder às expectativas. Isso ativa reforços negativos e punições sutis que também moldam comportamentos. A lógica de Skinner está em toda parte. O professor que dá nota alta ao aluno obediente, o chefe que recompensa a produtividade com bônus, o pai que castiga o filho para ensinar, o governo que premia certos comportamentos sociais e pune outros. O ser humano, assim como os ratos de laboratório, responde a estímulos, mas essa constatação nos joga em uma encruzilhada. Se estamos sempre respondendo a reforços e punições, até que ponto podemos falar em liberdade? Será que o livre-arbítrio é apenas uma ilusão confortável, criada para não encararmos a fragilidade da nossa autonomia? A introdução do condicionamento operante abriu espaço para reflexões perturbadoras. De um lado, a promessa de que poderíamos criar sociedades mais justas e equilibradas ao moldar comportamentos coletivos. De outro, o risco de que esse mesmo conhecimento fosse usado para manipular e controlar populações inteiras sem que elas percebessem. Entre o controle e o caos, entre a ordem imposta e a rebeldia espontânea, o ser humano caminha acreditando estar no comando da própria vida. Mas talvez, como sugeriu Skinner, sejamos apenas organismos respondendo a contingências, reagindo a recompensas e evitando punições. E essa ideia é tão desconfortável que, para muitos, é mais fácil negá-la do que enfrentá-la. Imagine um rato em uma caixa fechada. Não há nada além de paredes, um bebedouro, uma alavanca e, às vezes, um choque elétrico. Agora imagine que, cada vez que esse rato aperta a alavanca, ele recebe comida. Em pouco tempo, ele aprende a repetir o comportamento. O que antes era aleatório se transforma em hábito. Isso é o coração do condicionamento operante. No século XX, B.F. Skinner projetou o que ficou conhecido como a caixa de Skinner, um aparato simples, mas revolucionário. Dentro dela, ele testou como recompensas e punições poderiam modificar o comportamento de animais. O princípio era direto: comportamentos seguidos de reforço tendem a aumentar. Comportamentos seguidos de punição tendem a diminuir. O reforço podia ser positivo, como comida, água ou estímulos agradáveis. Ou podia ser negativo, como a remoção de um choque ou de um ruído incômodo. Do outro lado, as punições também podiam ser aplicadas para enfraquecer respostas indesejadas.
Esse conjunto de técnicas mostrou que o comportamento não era apenas fruto de instintos ou pensamentos internos, mas também das contingências externas que o cercavam. Com pombos, Skinner foi ainda mais longe. Ele mostrou que podia ensinar aves a bicar em determinadas sequências, girar, reconhecer padrões visuais e até jogar ping-pong, tudo dependendo de como os reforços eram distribuídos. Mais do que curiosidades, esses experimentos revelaram algo perturbador: a precisão com que é possível programar comportamentos quando se controla os estímulos do ambiente. Mas Skinner não se limitou aos animais. Ele acreditava que os mesmos princípios se aplicavam ao ser humano. Para ele, a nossa noção de livre-arbítrio era apenas uma ilusão criada para justificar aquilo que, no fundo, era resposta a reforços. Quando uma criança estuda porque recebe elogios, quando um trabalhador se esforça porque teme ser demitido, quando alguém posta em uma rede social em busca de curtidas, todos estão, segundo essa lógica, operando dentro de um sistema de condicionamentos. O ponto crucial era a ideia de programação de reforços. Skinner descobriu que não bastava recompensar sempre. Se o reforço fosse contínuo, o comportamento desaparecia rapidamente quando a recompensa cessava. Mas se fosse intermitente, ou seja, se a recompensa viesse de forma imprevisível, o comportamento se tornava muito mais resistente. Esse detalhe se tornaria a base de sistemas que hoje moldam bilhões de pessoas sem que elas percebam. Máquinas caça-níqueis, aplicativos de celular, redes sociais. Todos usam a lógica da recompensa intermitente. Nunca sabemos exatamente quando virá o prêmio, e justamente essa incerteza nos mantém presos, voltando, repetindo, insistindo. A genialidade, e também o perigo, da obra de Skinner está nessa revelação. Não é preciso usar a força para controlar, basta dominar os reforços. O que parece liberdade pode ser apenas o reflexo de estímulos invisíveis cuidadosamente planejados. E essa constatação levanta uma pergunta inquietante. Se é possível moldar o comportamento de um rato ou de um pombo com tanta precisão, o que dizer de nós, seres humanos, cercados por propagandas, algoritmos, governos e instituições que dominam os mecanismos do reforço? O laboratório de Skinner não ficou preso ao passado. Suas caixas, pombos e ratos eram apenas metáforas de algo muito maior. A vida cotidiana se tornou a verdadeira caixa. E dentro dela, nós respondemos a reforços que vão muito além da comida ou da água: status, poder, aceitação, dinheiro, prazer, reconhecimento. Talvez seja por isso que tantos preferem ignorar a obra de Skinner. Porque ela mostra que a nossa suposta liberdade pode não passar de uma engrenagem dentro de um sistema de condicionamentos invisíveis. Você realmente escolhe passar horas deslizando a tela do celular? Ou está apenas respondendo a reforços invisíveis que alguém programou para você? O que Skinner mostrou em seus experimentos não ficou restrito a laboratórios. Pelo contrário, seus princípios foram absorvidos por sistemas sociais, econômicos e tecnológicos que moldam nossa rotina de maneira quase imperceptível. Hoje, não precisamos de uma caixa de metal para nos comportarmos como ratos de laboratório. A caixa somos nós, e os reforços estão em toda parte. As redes sociais talvez sejam o exemplo mais evidente. O botão de curtir, a notificação vermelha, o som de uma nova mensagem, tudo é projetado com base na lógica do reforço intermitente. Você nunca sabe quando vai receber uma curtida, um comentário ou um seguidor novo. Essa imprevisibilidade aumenta a liberação de dopamina no cérebro, criando um ciclo de expectativa e recompensa que mantém bilhões de pessoas conectadas compulsivamente. Assim como os pombos de Skinner bicavam incessantemente esperando comida, nós deslizamos a tela infinitas vezes, esperando uma nova atualização, uma reação, uma aprovação. O comportamento não é livre, ele é moldado. A diferença é que enquanto os pombos recebiam grãos, nós recebemos pequenos fragmentos de reconhecimento social. O consumo é outro campo moldado por reforços. Promoções relâmpago, descontos por tempo limitado, programas de pontos, recompensas digitais. Tudo isso mantém os indivíduos dentro de um ciclo de desejo e satisfação parcial. Nunca estamos realmente saciados.
porque a próxima recompensa já está sendo anunciada. O reforço intermitente se disfarça em vitrines, propagandas e slogans. No trabalho, a lógica não é diferente. Salários, bônus, prêmios, avaliações de desempenho. Todos são mecanismos de reforço para aumentar a produtividade. O trabalhador é condicionado a associar valor a metas e punições sutis, como críticas, cortes de benefícios ou a simples ameaça de demissão, reforçam a obediência. O discurso da meritocracia serve como racionalização para um sistema que, na prática, controla comportamentos por meio de recompensas e punições. E no campo mais amplo, o do controle social, encontramos o uso sofisticado dos princípios de Skinner em governos, instituições e corporações. A propaganda política, por exemplo, não busca apenas convencer racionalmente, mas condicionar emoções. Slogans curtos, imagens impactantes, músicas repetitivas. São estímulos que se repetem até que o comportamento, o voto, a adesão, a obediência, se torne previsível. O mais inquietante é que muitas vezes não percebemos esse processo. Quando acreditamos estar escolhendo livremente, na verdade estamos apenas respondendo a reforços cuidadosamente planejados. A publicidade nos vende estilos de vida, as redes sociais nos vendem relevância, os sistemas políticos nos vendem segurança. Todos oferecem recompensas, mas cada uma delas nos prende ainda mais. Esse cenário nos coloca em uma encruzilhada existencial. Somos agentes livres ou organismos condicionados? Skinner acreditava que o livre-arbítrio era uma ilusão. Para ele, toda ação humana poderia ser explicada em termos de contingências de reforço. O amor, a amizade, a fé, o trabalho, tudo seria no fundo comportamento moldado por recompensas passadas e expectativas futuras. Mas se essa visão é tão verdadeira quanto parece, surge uma angústia inevitável. Será que qualquer ato de rebeldia, qualquer gesto de criatividade ou busca por liberdade, não seria também apenas outra forma de condicionamento? Essa é a pergunta que transforma a psicologia experimental em filosofia. Por quê? Se a liberdade é apenas uma palavra bonita para disfarçar o controle invisível, onde encontramos o espaço para sermos realmente humanos? Todo sistema de controle precisa de um limite. Porque onde há ordem absoluta, nasce também a necessidade do caos. E onde há caos demais, o ser humano clama por ordem. Os princípios de Skinner mostram como o comportamento pode ser moldado de forma previsível. Mas se a vida fosse apenas isso, um conjunto de estímulos e respostas, já viveríamos em sociedades perfeitamente controladas. No entanto, a realidade é mais complexa. Entre o controle e o caos, a humanidade sempre caminhou em uma corda bamba. O controle absoluto pode até parecer eficiente. Governos autoritários, sistemas disciplinares, empresas rígidas, todos eles tentam moldar comportamentos por meio de regras, punições e recompensas. Mas, na prática, esse controle extremo gera resistência. O ser humano não suporta viver eternamente sob o peso da previsibilidade. Quando tudo é moldado, quando cada passo é supervisionado, nasce o desejo de romper, de quebrar, de desobedecer. É por isso que sistemas totalitários, mesmo altamente eficientes em seu controle, sempre enfrentam rebeliões, pequenas ou grandes. Porque a liberdade, ainda que seja uma construção subjetiva, funciona como uma necessidade psicológica. Skinner via o comportamento humano como resultado de contingências. Mas outros pensadores, como Erich Fromm e Viktor Frankl, lembraram que o ser humano sempre encontrará formas de ressignificar sua existência, mesmo dentro das grades mais rígidas. Por outro lado, o caos absoluto também é insuportável. Imagine um mundo sem regras, sem limites, onde tudo é permitido. Esse cenário, em vez de liberdade, gera angústia. O excesso de escolhas paralisa, o excesso de estímulos desorienta. É como viver em uma tempestade sem bússola. O caos, quando levado ao extremo, destrói a noção de propósito e mina a saúde mental. Entre esses dois polos, o ser humano aprende a sobreviver. Regras e condicionamentos criam uma ordem mínima para a convivência. Mas o espaço para a criatividade,
para o inesperado, para o erro e até para a rebeldia é o que mantém viva a sensação de humanidade. O mundo moderno é a prova disso. De um lado, algoritmos que sabem o que você vai desejar antes mesmo de você pensar. Do outro, explosões de criatividade, movimentos espontâneos, revoltas sociais e até comportamentos autodestrutivos que rompem com a lógica do controle. Somos organismos moldados, sim, mas também somos seres que, paradoxalmente, buscam escapar do molde. A tensão entre controle e caos está presente em nossa rotina mais simples. Pense em alguém que segue uma dieta rígida. Durante semanas, ele obedece ao plano, reforçado pela promessa de saúde ou estética. Mas um dia, a pressão do controle gera uma quebra. O descontrole, o exagero, a compulsão. O que parecia disciplina perfeita dá lugar ao caos, justamente como forma de alívio. Esse mesmo padrão se repete em escala social. Sociedades muito controladas tendem a produzir movimentos de ruptura. Sociedades muito caóticas pedem líderes fortes que reestabeleçam a ordem. O ser humano oscila, preso a essa dança eterna entre estrutura e liberdade, disciplina e desobediência. Skinner acreditava que poderíamos, um dia, construir uma sociedade cientificamente organizada, na qual comportamentos fossem moldados de forma racional, sem necessidade de punições severas. Mas a pergunta permanece: até que ponto isso seria uma utopia? E até que ponto seria uma tirania? Porque o que ele chamava de engenharia comportamental poderia significar tanto a libertação do sofrimento quanto o fim da própria ideia de liberdade. Entre o controle e o caos, vivemos essa contradição. Queremos a segurança de uma vida previsível, mas ansiamos pela emoção do imprevisto. Buscamos estabilidade, mas também desejamos romper com ela. Somos organismos condicionados, mas também somos rebeldes em essência. E talvez seja exatamente nessa tensão que resida o que chamamos de liberdade. E se tudo o que chamamos de liberdade não passasse de uma ilusão cuidadosamente moldada? E se cada escolha que fazemos for apenas a resposta a reforços invisíveis que controlam o nosso comportamento? Skinner acreditava que o livre-arbítrio era um mito. Para ele, cada ação humana podia ser explicada por contingências, recompensas, punições, reforços positivos ou negativos. Quando você decide estudar, pode pensar que é fruto de uma escolha consciente. Mas, por trás disso, há memórias de elogios recebidos, notas baixas que doeram, medos de fracassar, desejos de aprovação. Cada passo está ancorado em reforços passados e expectativas de reforços futuros. Essa visão é perturbadora porque coloca em xeque uma das ideias mais valiosas para o ser humano, a noção de ser livre. Afinal, quem somos nós se tudo o que fazemos é moldado? Apenas ratos em uma caixa invisível? Apenas pombos bicando botões em busca de grãos? Mas aqui surge uma brecha importante. O fato de sermos condicionados não significa que sejamos inteiramente previsíveis. O ser humano é complexo demais para caber em um esquema fechado. A criatividade, a rebeldia, a busca por significado, tudo isso também faz parte da nossa experiência. O caos nunca desaparece por completo. E é nesse espaço, pequeno, mas real, que talvez resida o que chamamos de liberdade. Porque, se é verdade que reforços moldam nossa vida, também é verdade que podemos aprender a identificá-los. Podemos perceber como somos manipulados por redes sociais, por propagandas, por promessas vazias. Podemos enxergar os mecanismos de controle e, ao reconhecê-los, criar pequenas fissuras no sistema. Não é uma liberdade absoluta, mas é uma liberdade consciente. A capacidade de não se deixar levar cegamente por cada estímulo. Entre o controle e o caos, estamos condenados a viver. O controle nos protege, o caos nos inspira. O excesso de ordem nos sufoca, o excesso de desordem nos destrói. Talvez a liberdade verdadeira não esteja em eliminar um ou outro, mas em aprender a dançar nesse espaço entre eles. Ao olhar para a sociedade moderna, é impossível não ver os mecanismos de Skinner em ação. Os algoritmos que decidem o que você vê,
Os sistemas de consumo que te recompensam e punem. Os padrões de trabalho que moldam sua rotina. Mas, ao mesmo tempo, também vemos a resistência. Pessoas que se desconectam, que questionam, que rompem com as expectativas. O ser humano não é apenas produto do condicionamento. É também o ser que se rebela contra ele. E é nessa rebeldia que encontramos sentido. A liberdade pode ser uma ilusão, mas é uma ilusão necessária. Ela nos move, nos inspira, nos dá coragem de enfrentar o peso do controle. Mesmo que nunca sejamos totalmente livres, o simples ato de buscar a liberdade já nos faz humanos. Por isso, antes de encerrar, eu quero deixar uma reflexão. Quando você agir amanhã, ao abrir o celular, ao escolher o que comer, ao trabalhar, ao amar, pergunte-se: estou escolhendo ou estou apenas respondendo? Essa pergunta, por si só, pode abrir um espaço de consciência que nenhum condicionamento é capaz de apagar. Se este vídeo te fez pensar, se abriu os seus olhos para os mecanismos invisíveis que controlam nossa vida, então não guarde isso só para você. Deixe o seu like agora mesmo. Isso ajuda a espalhar esta mensagem e a fortalecer esse espaço de reflexão. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Escreva nos comentários: você acredita que somos realmente livres ou apenas condicionados? Quero saber sua visão. E por fim, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Talvez seja exatamente essa reflexão que eles precisam para enxergar a vida de outro jeito. Entre o controle e o caos, entre Skinner e a liberdade humana, entre a ordem e a rebeldia, seguimos caminhando. Não há resposta final, apenas o eterno dilema que nos define.